Em seu 10º congresso, os urbanitários de Alagoas trazem para o debate o tema Resistir ao golpe, trabalhadores univos, que norteará todo o evento. O congresso conta com a presença de centenas de trabalhadores e trabalhadoras das categorias do saneamento e da Eletrobras do Estado, que lotaram o auditório do Maceió Marotel. O congresso inicia com o espetáculo Nascedouro, da Companhia de Dança Afro, que traz a memória viva de Zumbi dos Palmares e toda a cultura e tradição negra em Alagoas. Zumbi, comandante guerreiro, o capitão, da capitania da minha cabeça. Estamos aqui no auditório do Maceió Marotel, onde está acontecendo o 10º Congresso dos Urbanitários. Para dar mais informações sobre esse grande evento, nós vamos conversar aqui com o Nestor Paulo, ele que é presidente do Sindicato dos Urbanitários. Boa noite, Nestor. Boa noite, telespectadores aí da TV Com. Eu acho que é importante, né, essa divulgação. É um congresso que é realizado de 3 em 3 anos, né? Esse é o 10º congresso que a gente organiza e estamos organizando num cenário realmente é desafiante para todos nós, o ramo dos humanitários, a classe trabalhadora como um todo, né, realizar um congresso, né, nesse cenário, né, do nosso país, né, um cenário internacional totalmente adverso exatamente à classe trabalhadora. Então esse congresso, o próprio tema já diz, resistir ao golpe, né, porque o golpe que foi colocado não é só um golpe contra a democracia. A gente entende que é um golpe, toda tentativa que a sociedade faz de se criar um ambiente, um mundo mais justo, igualitário. Então, esse golpe também afeta exatamente as boas intenções para que esse mundo seja possível, né? E às vezes, aquela esperança de que às vezes as coisas não é só para a gente, né? Precisa deixar um legado, né? Mas infelizmente o que nós estamos vivendo nesse momento é um retrocesso. Então, esse congresso realmente é desafiante. Nós estamos aqui reunidos, mobilizados com os trabalhadores exatamente para fazer toda essa discussão, né, do cenário que estamos vivendo atualmente e construir exatamente, fortalecer as nossas estratégias enquanto trabalhadores, né, enquanto classe trabalhadora, enquanto categoria do saneamento e energia no Estado, a gente dá exatamente a nossa contribuição, porque também acreditamos que a resistência ela não pode ser isolada. A resistência ela tem que acontecer de uma forma mais ampla, né? E aí não é à toa que as frentes, né, de resistência estão se formando, tem uma frente popular, o Brasil Sem Medo, e é exatamente essa discussão que nós vamos fazer com os nossos trabalhadores, né? A sociedade civil organizada, temos aqui várias representações, né, da sociedade civil, movimento do campo, movimento urbano, né? E para a gente poder exatamente fazer essa construção e se inserir realmente nessa frente de resistência, né, uma política que a gente precisa politizar os nossos trabalhadores e trabalhadoras para que a gente realmente, em massa, a gente construa, né, uma forma de a gente atacar ou contra-atacar, acho que a palavra mais correta é essa, contra-atacar todo esse retrocesso que está em cima da classe trabalhadora atualmente. O Sindicato dos Urbanitários ele tem uma história de luta justamente de resistência, então nesse momento é importantíssimo organizar os trabalhadores para resistir contra esses golpes que estão sendo desferidos pelo governo. Perfeito, né? Nós estávamos até o momento é uma fase de choque, né? É um pós-golpe, né? E aí a gente vê que essa agenda que está colocada aí com todas as PECs, né? A questão, a volta da onda neoliberal de privatização das empresas. Então, tudo isso é um retrocesso, né? Porque se a gente tinha essa agenda neoliberal nos anos 90, mas de lá para cá a gente começou a construir, tivemos avanços, e agora o que se está vendo é uma desconstrução de todas as conquistas que os trabalhadores atingiram até agora. Vicente, o tema norteador do 10º Congresso dos Urbanitários é a questão da resistência, né? Resistir ao golpe. Queria que você conversasse um pouco conosco sobre como é que está essa organização de base do sindicato, como é que está sendo feita a resistência lá na base, né, da Casal, da CEAL, da Algás, como é que está esse trabalho do sindicato? Boa noite a todos os telespectadores do programa Eu Quero Ver. É um desafio imenso porque a classe trabalhadora, para conseguir
sair vitoriosa de desafios enormes como a gente está vivendo, seja com privatização, seja com dominação do Estado, seja com retirada de direitos dos trabalhadores, precisa se unir. Porque se a gente pensar direitinho, todas as categorias, seja ela qual for, seja professor, seja petroleiro, seja o saneamento, seja os trabalhadores do setor de gás, do setor eletricitário, todos eles, sem exceção, os estudantes também, todo mundo está passando por diversas ameaças de retirada de direitos, com retrocessos imensos, de rasgar a CLT inclusive, e se todo mundo está passando pela mesma ameaça, mesmo que ela seja por categoria, mas também são ameaças, a gente precisa ter unidade para enfrentar essas ameaças. Então, a unidade é a palavra-chave dentro da classe trabalhadora para a gente conseguir sair do estado de defesa que a gente se encontra para ir para um estado de ofensiva, para não só defender os direitos, mas para lutar por mais direitos. E aí esse é o desafio. E aí fazer o debate sobre unidade em uma categoria tão ampla e diversificada como é a categoria urbanitária, que reúne os trabalhadores do gás, do saneamento, do setor elétrico, é um desafio enorme. E aí esse é a tarefa principal que a gente tem no momento. E o que é que a gente vem fazendo? Além de usar os nossos meios de comunicação, os sites, jornais, redes sociais, a gente vem visitando os trabalhadores nos locais de trabalho, fazendo reuniões nos locais de trabalho para dialogar com os trabalhadores, para participar das mobilizações unitárias da classe trabalhadora. E aí esse diálogo também culminou com o nosso Congresso. E aí a gente vai discutir. Foi dado um golpe na democracia brasileira, foi dado um golpe no Pacto Democrático da Constituição de 88. Que pacto é esse? É um pacto que diz o seguinte: quem ganhar, governa. Mesmo que a gente discorde, que a gente critique, mas quem ganhar, governa. Esse é o pacto da Constituição. Isso foi rasgado. E isso foi rasgado não foi à toa, foi rasgado com diversos interesses. E os interesses não são da classe trabalhadora. Então, para a gente enfrentar esse processo, sair da defensiva e ir para a ofensiva, a gente vai precisar de unidade. Esse é o nosso principal desafio. Após a formação da mesa oficial, diversos convidados demonstraram a importância da unidade dos trabalhadores, nesse momento de retrocesso para toda a classe trabalhadora. Um momento importante também para a avaliação e a autocrítica da caminhada política. Eu disse isso há muitos anos atrás, numa eleição de um dos presidentes da CUT, que o sindicato não pode estar aparelhado a um partido, que o sindicato, uma vez eleito o presidente, mesmo sendo da nossa linha, nós tínhamos que ir para a oposição crítica e propositiva. Os trabalhadores não estão respondendo porque, lamentavelmente, o sindicato perdeu a interlocução com as suas bases. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui domingo, certo? Com decisões amadurecidas, com decisões firmes do rumo que a classe trabalhadora, principalmente aqui os urbanitários, vão traçar para o estado de Alagoas e para o país. São grandes os nossos desafios, mas também é grande a nossa força de vontade, a nossa resistência e a nossa luta. Com o tema Resistir ao Golpe, proferida pelo professor e ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Professor, muito se fala sobre a questão da Operação Lava Jato, do combate à corrupção e de como ela é importante para a sociedade. De fato, a operação, ela ajuda ou ela atrapalha o funcionamento da Petrobras? Olha, a Petrobras foi vítima de alguns dos seus funcionários, muito poucos, e de algumas empresas e alguns políticos que se mancomunaram e acabaram tirando recursos da Petrobras. Porém, é importante dizer que as atividades que a Petrobras fez com as empresas que tiveram esses comportamentos adequados são muito maiores do que o que está sendo revelado em termos da corrupção. A corrupção, ela tem um tamanho absoluto muito grande, gigantesco, não há dúvida nenhuma que os volumes referidos são muito grandes, mas relativamente aos volumes transacionados pela Petrobras são relativamente pequenos.
Só para dar um exemplo, agora, ontem, foi feita uma devolução de 240 milhões para a Petrobras, que para qualquer cidadão normal, comum, é um volume de dinheiro muito grande, 240 milhões de reais. Mas, se você considerar que a Petrobras produz 2 milhões e 400 mil barris por dia, esses 240 milhões equivalem a 10 horas e 45 minutos da produção da Petrobras, de um dia. Portanto, você vê que é um processo relativo muito grande. Qual é a implicação que a Lava Jato teve? A Lava Jato tem um problema, ao meu ver, que é ter transformado um problema de polícia, que deve ser executado, os corruptos devem ser punidos, devem ser julgados, devem ser exemplarmente punidos, porém não se pode transformar uma questão de polícia numa questão de política, como a Lava Jato se transformou. Ao se transformar numa questão de política, ela criou uma ambiência no país que levou a destruir a atividade econômica. E os efeitos negativos que ela provoca no PIB brasileiro, no setor de engenharia brasileiro, na diminuição da capacidade brasileira de fornecer produtos e serviços para o setor de petróleo é muito grande. E até sobre a capacidade de produção da Petrobras, que qualquer atraso que a Petrobras tenha resultante dessa operação tem efeitos maiores sobre as suas receitas do que o que vai receber da recuperação desses recursos. Na continuidade das atividades do Congresso, que aconteceu na sede da FETAG Alagoas, os participantes debateram a conjuntura política e social do país. O choque que nós levamos foi um choque de grande dimensão. Não nos matou por quê? Porque nós temos 30, 40 anos de construção de um projeto democrático popular nesse país, enraizado. Vamos conversar aqui com o Ricardo Gebrim, ele que é advogado da Consulta Popular, está aqui participando do 10º Congresso dos Urbanitários e veio conversar com os trabalhadores sobre a conjuntura atual política, né, no Brasil, e especificamente a questão do golpe que a presidente Dilma sofreu. Gebrim, o que é realmente que está por trás desse golpe que a presidenta Dilma e o Partido dos Trabalhadores sofreram nesse ano de 2016? Nesse momento que o capitalismo está vivendo uma crise mundial, nada representa uma margem de lucro tão grande quanto apropriar-se das nossas riquezas naturais, especialmente as riquezas jazidas do pré-sal, privatizar ainda 46% do nosso setor elétrico que pode ser privatizado e outras privatizações que estão planejando. Tudo isso representa uma margem de lucro que é a base motivadora do golpe. Claro que esse golpe é parte de uma contraofensiva que envolve os interesses estratégicos dos Estados Unidos, o capital financeiro, as grandes corporações multinacionais. E o que é interessante, né? Assim como na tentativa do golpe de 1954, quando tentaram derrubar o presidente Getúlio Vargas, que é interrompido pelo seu próprio suicídio, e que retarda o nosso golpe em 10 anos, o golpe militar de 64 e este golpe agora, todos eles têm a mesma conjunção de forças econômicas e sociais, porque além desses setores que eu mencionei, eles tiveram como base social a alta classe média, e uma alta classe média que foi manipulada em torno também do tema da corrupção. É isso que fizeram em 54, é isso que fazem em 1964 e é isso que retomam agora. É um tema que vai e volta, quando lhes interessa falam de corrupção, quando não lhes interessa desaparece esse tema da corrupção. Gebrim, na sua fala também você apontou algumas falhas que foram cometidas pelo governo. Essas falhas, elas facilitaram essa história do golpe? Elas fizeram com que esse golpe ficasse menos com cara de golpe? Bom, esse golpe é parte dos novos tipos de golpe, que eles iniciam em Honduras, desenvolvem no Paraguai e que também foram aperfeiçoados em lugares com a participação dos Estados Unidos, como a Geórgia, como a Ucrânia, onde os golpes buscam não transparecer sob a forma de golpe. E para isso é fundamental que eles contem com uma aparência de legalidade. E esse é o elemento central. Agora, vejam, o inimigo sempre precisa se valer das nossas fragilidades. É importante a gente entender as nossas fragilidades, não porque elas são as causadoras, mas porque elas são as que facilitam, como você disse, a ação do inimigo.
No nosso caso, não ter tido capacidade nesses 13 anos de organizar o povo brasileiro, não ter tido uma estratégia de superação daquela blindagem neoliberal que se herdou do governo Fernando Henrique. O único momento que isso ocorreu, uma tentativa de superação disso, foi quando a presidente Dilma, corajosamente em 2013, chegou a propor um plebiscito para a realização da Constituinte, mas ela também não teve força para sustentar essa proposta. O problema que ocorreu em relação às doações empresariais. Veja, quando se aceita essa lógica das doações empresariais, abre-se um flanco que o inimigo soube utilizar para uma desmoralização seletiva, evidentemente manipulada pelos meios de comunicação. E também a incapacidade de disputar a classe média, os setores de classe média, que sabíamos de antemão que seriam esses setores que seriam usados contra qualquer avanço de tentativa de construção de políticas sociais de interesse da maioria do povo. Isso não é uma novidade, isso aconteceu em 64, em 54, isso aconteceu em todos os golpes latino-americanos. A partir desse quadro de golpe, desse refluxo um pouco da classe trabalhadora, do movimento sindical, do movimento social, qual a perspectiva que você apresenta para nós? Eu acho que nesse momento a principal perspectiva é da unidade. E para isso a construção da Frente Brasil Popular, que reúne hoje as maiores centrais sindicais, os principais movimentos sociais e os maiores partidos de esquerda, e um conjunto de militantes que não estão organizados em parte alguma, mas vão se juntando nos municípios, nos bairros, nessa capilaridade que é a Frente Brasil Popular. Essa é a principal ferramenta unitária que nós temos. E essa ferramenta unitária vai ter que fazer um balanço coletivo desse processo, compreender o que vivemos, estabelecer uma política comum, estabelecer uma tática comum e principalmente saber construir no seu processo de discussão um programa que envolva os ativistas, que envolva a militância e possibilite a gente ter uma ferramenta política que interfira nas lutas sociais e nas lutas políticas. Obrigado.